Então, olá, eu sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica geriatra com abordagem integrativa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autocuidado para profissionais. Um tema aí tão importante, ainda mais no contexto que a gente está tendo agora. Oi Mila, tudo bem? Que bom ver você por aqui. E com certeza a gente vê um excesso, né, claro, de sobrecarga em profissionais de saúde, naturalmente, né, a gente já sabe que profissionais de saúde costumam já ter uma sobrecarga física, emocional muito importante, e eu acho que é importante a gente conversar ainda mais hoje, né, no meio da pandemia, que a gente começou a ver diversas coisas como às vezes, somos heróis da saúde, ou não somos heróis, somos seres humanos, ou o que é a nossa responsabilidade, o que não é. E ainda mais com essa piora da pandemia que a gente tá vendo agora, eu tô presenciando vários profissionais, sejam colegas, alunos, pacientes, enfim, profissionais de saúde que tem aí uma nova sobrecarga de novo, seja pelos casos mesmo de Covid, seja pela sobrecarga de outras doenças que os pacientes acabam acumulando, não vendo, e aí chegam às vezes muito avançado. A falta de suporte de recursos, que seja recursos dentro dos hospitais, ou mesmo esse recurso de não conseguir atender presencialmente. A gente sabe que a telemedicina, eu confesso que não era muito crente dela, mas eu tô vendo que ela é muito boa, mas é claro que existem suas limitações. E aí, no meio de tudo isso, a gente tendo que cuidar do outro, e quando que a gente vai começar a se cuidar? Né? Existe essa dificuldade enorme. E eu vou dizer para vocês, né, quem tem aula comigo lá na pós sabe que eu falo que um dos tipos de pessoas, né, que eu acompanho, né, não sei, não acho que não é só impressão minha, porque já existe aí muitas estatísticas para falar disso também, mas que os profissionais de saúde são os que têm maior dificuldade de se cuidar, né? Olha só que importante a gente saber isso. E por quê? É claro, a gente não vai começar a se cuidar só por informação, porque por informação todo mundo tem, né? Os profissionais de saúde, mais do que ninguém, tem uma informação suficiente do que é preciso para se cuidar. Mas existe aí uma demanda de vários lugares. Então, eu comecei, inclusive, né, esses dias a lembrar muito, e momentos, né, desafiador mesmo, né, Mila? E eu comecei a lembrar de vários momentos da minha carreira em que foi mais difícil eu me cuidar. E com certeza, um dos principais dele é quando trabalhava mais em pronto-socorro, seja em estágio de residência ou fora, mesmo o pronto-socorro que era, digo, mais simples, né, que por exemplo chegava muito diarreia, resfriado, né, que a gente acaba vendo bastante, ou mesmo hospitais que eram referência para isso, porque existe uma estafa, né, muito grande de trabalho. E aí a gente sabe que parece que não acaba o trabalho, né? Eu lembro num plantão de pronto-socorro, que a gente fica assim, nossa, eu vou pegar, né, vou conseguir, né, eu vou vencer, né, que a gente fala, eu vou vencer a caixinha de fichas, né, e aí vai lá, faltava uma ficha pra eu ver, foi lá, chamei a pessoa pra atender, já no final do plantão, um pouco aliviada, que tava chegando no final do plantão, ali ia poder ir pra casa pra poder descansar, e aí, depois que eu terminei de atender a pessoa, eu abri a porta, simplesmente estava lotado, né, de pessoas na sala de espera. E você fala, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Não sei se
vocês têm isso. Trabalhar em UTI também, né? UTI é um lugar que tá todo mundo grave, né? Quem tá na UTI é porque está grave. E a gente fica também se sentindo responsável e alerta. Eu acho que é importante a gente saber isso. Todos esses momentos, né? Principalmente nesses casos em que o profissional de saúde atende casos de urgência, de emergência ou de gravidade, o nosso corpo ele precisa estar preparado para, se acontecer que o paciente tem aí uma insuficiência respiratória ou se, enfim, começa a ter alguma descompensação, você precisa estar alerta para ir lá resolver. E aí o que acontece? O plantão inteiro você fica naquele estado de alerta de meu Deus, né? O que vai acontecer? E não é, né? Eu não sei se acontece isso com vocês também, não é incomum às vezes a gente até esquecer, assim, literalmente esquecer mesmo de ir no banheiro, de comer, às vezes não dá pra dormir. Então existe aí um estado de alerta tão grande, uma sobrecarga tão grande de precisar estar disposto, né, se acontecer algum problema, que acontece mesmo esse movimento de você esquecer de você mesmo, né? E foram, assim, incontáveis as vezes que aconteceu isso comigo, de às vezes estar muito imersa no trabalho, e não só em trabalho de pronto-socorro, em enfermaria também acontece isso, né? Que o paciente ele fica ainda internado, mas você vai na casa, você fica pensando, né, que o paciente tá lá, o que será que tá acontecendo com ele? Ou mesmo pacientes que a gente atende, né, em consultório e que a gente fica assim, né, como é que será que tá? Às vezes dá vontade de estar junto também, segurar na mão, mas a gente sabe que não pode fazer tudo. Então fica várias sobrecargas que vão se acumulando. E é claro que no meio de tudo isso, a nossa vida continua acontecendo, né? Afinal, nós somos seres humanos e a gente tem também a nossa rotina, a nossa família, as coisas que a gente precisa se preocupar fora do trabalho. E parece que a gente tá tão acostumado a se blindar, né? Quando a gente tá atendendo alguém, que eu não sei se é impressão minha, mas essas técnicas, né, que a gente usa de conseguir criar uma certa empatia, mas manter um distanciamento para você ter uma atitude profissional, é claro, né? Você está atendendo pacientes com sofrimento, você tende, né? Você quer ir lá ao lado mais humanizado, vou ao lado humanizado, vou ter empatia, mas poxa, que sobrecarga que é. A gente tem empatia com pessoas em sofrimento, a gente sofre junto também, né? E aí a gente às vezes cria um mecanismo reverso de tentar não se envolver. E aí existe esses dois extremos que ou às vezes fica um profissional que se acaba e a gente chama até isso de fadiga da empatia ou fadiga da compaixão, né, de você se envolver demais com o caso e às vezes isso te repercutir demais, ou às vezes vai para o outro extremo, que é você, aquele médico é frio, ele é sangue frio, né, ele não quer saber. Muitas vezes esse tipo de, eu falei médico, né, mas qualquer outro tipo de profissional também que tem uma atitude de distanciamento, isso é um recurso interno que ele está fazendo para conseguir lidar com aquilo, né? Ainda mais eu vejo cirurgião que você tá com a mão, literalmente, na pessoa, né? Imagina que a responsabilidade você tá com a mão na pessoa. Às vezes você precisa realmente criar um mecanismo aí para conseguir se distanciar e conseguir lidar com aquilo. Mela falou, sim, agora na atenção básica já percebi que também acontece. Tempo insuficiente, mas desacelerei bastante. Isso acontece muito, principalmente em lugares que a gente esbarra muito com burocracias ou coisas da instituição, limitações de tempo, limitação de recurso.
E eu trabalhei também em posto de saúde, e eu não sei se você já tem alguma familiaridade, já tem essa proximidade, né, com o posto de saúde, mas as consultas elas são marcadas de 15 em 15 minutos. Imagina que você tem 15 minutos para, primeiro, né, não, eu preciso ser um profissional, né, que vai me envolver com o paciente, então você tem que falar oi, você tem que olhar no olho, perguntar o que tem, e daí a pessoa, é claro que não vai responder exatamente qual que é a doença dela, afinal, ela tá lá para ter a sua ajuda para fazer isso. E aí, o tempo passa e às vezes você não consegue fazer tudo que você precisava fazer, ou na hora de orientar, falar, tá bom, ó, toma, faz atividade física que melhora. Que difícil, né, você orientar uma pessoa, né, se eu falar assim, poxa, se eu precisei passar no médico para ele falar que eu preciso fazer atividade física, né, e só isso, então a gente fica frustrado. Então não sei se você sente isso também, exatamente, impossível, né, Mila? Então existe muito sentimento de insegurança, às vezes de você achar que não vai conseguir dar conta de tudo, com medo de às vezes estar fazendo alguma coisa de errado também, é claro, o profissional não sabe absolutamente tudo sobre a medicina, a saúde ou a área que ela está atuando. A pessoa ela vai conseguir ter um entendimento mais profundo, talvez, em um tópico ou outro, um outro mais geral dos outros, mas nós somos seres humanos também, queria lembrar disso. Então existe muita insegurança se a gente está conseguindo fazer o que é de melhor. Existe essa impotência de você querer realmente, às vezes, estar do lado, né, do paciente, da família, poder dar todo o suporte que seja necessário, às vezes dá aquela impotência de falar, poxa, eu queria oferecer isso, eu queria mais tempo na consulta, às vezes algum remédio que não tem disponível, ou que é caro, ou às vezes não adianta só eu fazer uma orientação pontual, vou precisar acompanhar com várias consultas, fazer um acompanhamento às vezes semanal e que esbarra tanto com as questões de recurso do local ou da mesma da pessoa, o comprometimento que a pessoa tem também. Então, existe aí muitos fatores que causam insegurança, sobrecarga física, emocional, que causa sensação de impotência, de frustração. E aí, a gente que trabalha com saúde, eu ouvi, e eu não sei se você sente isso, e eu vou dizer pra você que se você sente isso, você não está sozinho, porque eu já senti também e já ouvi de muitos colegas, pacientes e outras pessoas que são profissionais de saúde ou que trabalham na área de saúde, então às vezes terapeuta e outros profissionais também, que às vezes tem aquela sensação, poxa, eu sou uma fraude. Não sei se você já teve essa sensação, porque você fala, poxa, eu trabalho para cuidar dos outros, mas eu não consigo cuidar de mim. Eu falo para o paciente fazer uma coisa que eu nem mesmo faço. Como é que vai lidar com isso? Então existe essa sensação também de, às vezes, como se fosse uma impostora, né? Como se fosse um fracasso, como se fosse uma fraude. E aí eu vou dizer pra você, né, pra você que tá, para quem tá me assistindo ao vivo, quem tá assistindo a gravação também, você não tá sozinho, tá? Essa sensação de ser um impostor, ser um fracasso, é bem comum de acontecer. Essa relação de coerência, né, da gente ser coerente mesmo, do que a gente fala o que eu... faz o que eu falo, mas não o que eu faço. Alguma coisa assim, né? Mas como é que a gente lida com isso? Como é que a gente vai lidar com essa sensação de síndrome do impostor, de toda essa sobrecarga
né, emocional e física que vem de você cuidar de alguém. E além disso, existe a própria sobrecarga, porque toda vez que você deixa de se cuidar, seu corpo sente. Então aí atire a primeira pedra, quem não ficou morrendo de dor de cabeça, dor nas costas, às vezes teve um desarranjo intestinal, ou se começou a ter dificuldade para dormir à noite, teve crises de ansiedade, teve, enfim, crises de choro, né? Por ter esse acúmulo de coisas que vai acontecendo. Então, é uma coisa que a gente não pode negar. Não dá pra gente dizer, mas você sabe todas as informações, então você tem que saber, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer é não tem que nada, né? Não tem que nada. Daí vai assim, não, então agora, né? Daí de vez em quando bate aquele negócio assim, fala, agora vai, não, eu vou me cuidar. E aí você vai lá, vou fazer atividade física, vou fazer uma boa alimentação, eu vou fazer meditação, eu vou dormir cedo, eu vou fazer não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o próprio cuidar de si mesmo, né? Esse próprio autocuidado vira um estresse. Que autocuidado é esse que você fica estressado, que você tem que meditar? Né, por exemplo, não, eu tenho que meditar, daí você vai lá meditar, mas eu não tô conseguindo meditar, mas eu não tô conseguindo, eu vou conseguir, não, mas eu vou, mas como é que eu vou fazer? Então eu não sei se acontece às vezes isso pra você. O próprio autocuidado, ele pode ser uma forma de violência consigo mesmo, se for feito nesse estado de que você é obrigado a fazer, ou um estado de culpa, né? Ou porque vem uma intenção externa. E aí tem, é claro, você precisa ver o que faz sentido pra você. Você não tem que tudo. Sério, gente. Eu sou médica integrativa, então eu falo, né, muito sobre o bem-estar do corpo, mente, espírito, né? E que é melhor bem-estar do que o corpo, a mente e espírito, do que você tirar esse peso que você tem, que tudo, né? Se a gente for listar todas as coisas, né? Vou fazer, fazer o milagre da manhã, né? Fazer todas as práticas lá, e daí depois você vai ter que fazer a alimentação saudável, daí você tem que cozinhar, mas tem que ser orgânico, e daí tem que fazer tudo. Se você for listar tudo que seria um dia de atividades saudáveis, você não faz mais nada além do seu autocuidado. Então é claro que a gente tem que ser realista. E aí você vai descobrindo algumas coisas. Aí a Mila falou páginas matinais, né? Eu coloquei até nos stories esses dias sobre essas páginas matinais, que é uma prática de autocuidado, que dentre várias práticas de autocuidado, eu percebi que me faz sentido. Então, tem algumas coisas, né, você não vai conseguir fazer tudo, mas às vezes perceber aquelas pequenas coisas que você faz, que você fala assim, nossa, quando eu faço, meu dia é outro, sabe? Aí vale a pena você insistir a fazer aquela prática, mesmo que não seja ela inteira, por partes. Então eu vou, né, já que a Mila falou das páginas matinais, eu vou explicar um pouquinho como é que é essa prática. Essa, na verdade, é uma prática que eu conheci no livro O Caminho do Artista. O que tem a ver isso? O Caminho do Artista é um livro que na verdade é um programa mesmo, né, de várias práticas que você pode fazer para poder liberar aí sua criatividade. E, na verdade, quando a gente fala em criatividade, eu não sei se vocês sabem, né, eu vou fazer mais ou menos assim, né, a gente fala de corpo, mente e espírito, então vamos lá. A gente pensar na mente, vamos dizer que é uma camada, né, do nosso ser. E o que tem nessa mente? Na mente tem os nossos pensamentos, o nosso lado lógico, o nosso lado racional, aquele lá que é 1 mais 1 é igual a 2.
Então isso fica muito na nossa mente. Mas a gente também é corpo. Então o corpo é como se fosse uma camada mais interna, digamos assim, né? Mais profunda. E o corpo, ele tem as emoções. Eu não sei se você sabe disso, mas as emoções estão no corpo, né? Se for uma novidade, então não tá na mente, tá no corpo. Então, o corpo tem as emoções, tem as nossas memórias, tem todo esse lado que é um pouco mais subjetivo, digamos assim. É um pouco mais o nosso instinto, nossa história, e ele tá ligado, então, aí pra nossa inteligência, que não é uma inteligência racional, é uma inteligência emocional. E aí tem o nosso mais profundo ser, né? Que aí você pode dar um nome que fizer mais sentido pra você. Se você quiser chamar de espírito, pode chamar de espírito. Se quiser chamar de consciência, pode chamar de consciência. Se quiser chamar de alma, chama de alma. Se quiser, enfim, chamar de eu maior, chama de eu maior. O que fizer sentido pra você, tá? Mas o que é importante? Esse nosso lado espiritual, ele tá no nosso mais profundo, né? Na nossa relação. E ele tá ligado com a nossa capacidade de adaptação, de flexibilidade, da gente poder contextualizar. E por isso que é tão importante a gente desenvolver esse lado, que tá ligado com a criatividade também. Então essa nossa inteligência espiritual tá ligado a isso. Então, eu tava falando disso por causa do livro do Caminho do Artista, que é para despertar a criatividade, porque trabalha com esse despertar espiritual também. E tem uma prática que faz, né, que eu tá gostando, que é essa páginas matinais. E o que são essas páginas matinais? Essas páginas matinais é basicamente assim, você acorda e às vezes sua cabeça já tá... Ai, eu tenho que fazer aquilo, ai meu Deus, eu não acredito, olha, eu já tô atrasada, e aí nossa cabeça já vai querendo entrar no modo, né, de resolução de tarefas. E quando a gente fica o tempo inteiro nesse modo de resolver as coisas, a gente não consegue se olhar. E eu tô falando isso porque profissional de saúde tá tão acostumado a, por exemplo, ver uma dor de alguém e logo querer resolver a dor. Você vê algum problema e quer resolver o problema, é instintivo do profissional de saúde, né? Porque ele foi criado, né? Assim, ele estudou para aliviar o sofrimento, ele estudou para resolver problemas. Então, quando ele vê problema, ele quer resolver o problema. Só que, gente, a gente não consegue resolver todos os problemas, não dá, impossível. E além disso, antes da gente querer sair resolvendo todos os problemas, a gente precisa às vezes estar um pouco no problema. Ai, difícil, né? Difícil porque dói, né? Porque a gente sabe que é muito difícil a gente estar, né, com a dor. Mas pra gente ter compaixão, a gente precisa primeiro ver que existe a dor, estar com ela, para aí a gente poder resolver. Então a ideia dessas páginas matinais é você acordar de manhã e meio que taca os seus pensamentos escrito, assim, sobre o que quiser. Então, não é um diário de, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, ou hoje eu vou fazer isso, ou assim, eu vou fazer grandes filosofias sobre o porquê da humanidade. Não precisa. É exatamente assim, livre, sabe? Do jeito que você quiser. A única coisa que ele fala pra escrever 3 páginas seguidas sem parar, né? Se você vê que tá parando, começa a escrever o quê? Qualquer coisa. Então, você vai ver que no meio dessas páginas vai começar a aparecer coisas como... Ai, nossa, eu não aguento mais escrever essas páginas, acho que eu vou fazer outra coisa. Não, eu vou tentar escrever até isso daqui. Ai, mas agora tá coçando meu dedinho no pé, deixa eu só coçar meu dedinho no pé. Tá bom. Mas, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer isso hoje. Não, eu vou lembrar, porque ontem eu já esqueci. Mas é que eu fico tão preocupada com não sei o que, porque eu... sabe? Então, as nossas páginas matinais,
é um pouco pra gente liberar um pouco nesses nossos pensamentos. E você simplesmente pode escrever 3 páginas e não ler, deixa lá, né? Deixa lá. Tem algumas práticas que você pode às vezes voltar, rever, ou enfim, fazer outras coisas, mas a ideia dessas páginas matinais é simplesmente você, sabe, deixar aqueles seus pensamentos que existe, né, muito desses pensamentos que ficam passando na nossa cabeça sem parar, e aí pelo menos eles ficam no lugar, ó, você vai ficar aqui. Agora, de novo, eu tô falando, mas não tem essa de você tem que, agora você tá falando pra mim uma prática e que eu tenho que escrever 3 páginas todos os dias, eu não posso deixar um dia, então eu não tô entendendo aí qual que é. E aí eu falo assim, gente, usar a nossa inteligência espiritual pra entender, adaptar, flexibilizar. Então eu sou super a favor da gente flexibilizar com aquilo que faz sentido. Então, por exemplo, eu comecei essa prática, pelo menos a minha pessoal, das páginas matinais o ano passado. Eu fiz todos os dias 3 páginas, né, durante vários meses. Chegou uma hora que eu falei assim, não é isso que eu preciso agora. E daí eu parei de fazer durante um tempo, porque eu percebi que tinha outras práticas que eu precisava mais. E aí depois agora eu voltei. E assim, às vezes eu faço as 3 páginas. Aí tem dias que eu me permito, eu falo assim, hoje não tem tempo, eu tenho mais coisa aí pra fazer, ou enfim, tenho horário, então eu escrevo uma, né? Às vezes, o ideal é escrever à mão, porque quando você escreve à mão, você pratica um pouco esse lado do cérebro para você usar a parte sensorial, a parte motora, né? E que isso acaba ajudando para processar os pensamentos. Mas que você, se às vezes na Coreia não dá, gente, faz no computador, né? Eu acho que a gente tem que ser mais leve mesmo, se adaptar. Mas o mais importante é tentar identificar aquilo que faz bem pra você. E aí eu lembro nos momentos, né, que eu tava no pronto-socorro, ou enfim, fazendo várias atividades e que eu esquecia, né? Eu falava assim, ou dava desculpas pra mim mesma, né? Falando, claro, eu não vou conseguir me cuidar agora, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, né? E aí acaba acumulando e daí de repente não dá mais. E um dos principais dele, que eu me lembro, foi num estágio, né, de pronto-socorro, em que eu fiquei na sala de emergência, hospital aí referência para todos os casos mais graves, e tinha 15 pacientes para eu sozinha lidar. Pacientes graves, pacientes que chegava roxo de falta de ar e daí tinha que entubar, tinha que passar catéter, tinha que daí o outro compensava, aí tinha que mexer na droga, tinha que fazer o quê, daí vai conversar com a família pra, né, às vezes dar má notícia, fazer um... E aí assim, sabe quando tem uma coisa que acumula outra, e no meio de todo esse caos, né, que eu falo assim... Meu Deus, o único pensamento que passava na minha cabeça, ou era assim, claro, pensava no paciente, no que eu tinha que fazer, então era modo resolução de problemas, e no milésimo de segundo que eu não tava no modo resolução de problemas, era, meu Deus, eu não vou dar conta, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, no meio de tudo isso, chegou dois SAMUs, né? 2 ambulâncias, trazendo o paciente em parada cardíaca. Aí eu falei, meu Deus, aí que literalmente não dá mesmo. Eu já tava pedindo ajuda para outros colegas também, eles também estavam fazendo o máximo possível para ajudar, porque eles também tinham aí 40 pacientes, mais outros pacientes, enfim. Então, eu falei assim, eu preciso estar bem por mim e eu preciso estar bem pelo outro. Porque numa situação dessa de sobrecarga, se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar do outro? Dificulta, a gente sabe, o raciocínio, a gente fica mais ríspido, às vezes a gente
pode às vezes até responder, né? Responder às vezes até para o paciente, para o familiar que estão sofrendo também. E aí o paciente, o familiar, às vezes, né? Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu várias vezes, principalmente nesses estados de emergência, né? De caos, que o paciente às vezes chega já gritando, já xingando, já falando o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, já falando alguma coisa ou não. E aí você, no meio assim de tudo isso que você está tentando, né, dar o melhor que você pode naquele momento, você se sente como se não fosse reconhecida. Não sei se isso acontece com você também. Você fala, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô me revirando aqui para conseguir fazer isso, para ajudar, e ele ainda briga comigo, e aí quem fica bravo é você, né? E daí você... Então, como é que a gente quebra esse ciclo de dor, de sofrimento, que daí um acaba passando pro outro? A gente precisa trazer para nós mesmos. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falava assim, se eu sempre vou manter alguma coisa que seja pequena para me cuidar. E quando eu tiver numa situação que vai ser mais difícil, é exatamente por isso que eu vou me cuidar mais. Então, parece um contrassenso, mas foi nos momentos da minha vida, né, que eu comecei a ver que estava mais pesado, de às vezes carga horária, às vezes chegava a dar plantão de 24 horas, sem conseguir dormir, chegava em casa exausta, e ainda tinha os problemas de casa e um monte de coisa. Então, é nesses momentos que eu fazia várias atividades para me cuidar. Isso foi muito importante para mim, foi o que me garantiu. E aí é claro que não tem como eu passar aqui uma lista, né? Eu dei aí um exemplo das páginas matinais, mas não existe assim uma coisa assim específica para, né, padrão para todo mundo. Mas eu acho importante você se ouvir o que você está passando e o que você precisa naquele momento. Então tem uma frase que quem é na mentoria, né, comigo, sabe, né, Paola, que eu sempre falo, o que você precisa? E é um pouco disso, o que você precisa. Então, eu vou falar algumas coisas, por exemplo, só para dar alguns exemplos para vocês saberem que eu fazia nos momentos aí, auge de estresse. Então, a primeira coisa é entender, cada um tá na sua jornada da vida. E o que significa isso? Cada um está na sua jornada da vida. Quando aquela pessoa vem com uma dor, um sofrimento, e às vezes você entra nessa dor, que seja da pessoa, ou que ela começa a ficar brava, frustrada, e começa a passar isso para você também, aquilo que ela passa não é seu, é dela. Geralmente as pessoas, principalmente se tem alguém que passa muito, né, aquela energia negativa, muitas vezes é porque tem alguma coisa dentro dela que tá fazendo essa piora. E você tá lá para ajudar, você tá lá para dar o seu melhor. E é claro que existe aí pra gente conseguir esse equilíbrio entre a gente ter a empatia, mas também não se afundar, né? A gente se distanciar de alguma maneira, mas também não ter frieza. Então, uma coisa que eu gostava de fazer é ter, no momento que estava acontecendo um momento difícil, primeira coisa, assim, respirar e falar assim, esse é um momento difícil. E aí, entender, né, falar, cada um tá só na sua jornada da vida. Não tá nas minhas mãos resolver todos os problemas. Ainda assim, eu vou fazer o que for possível para aliviar esse sofrimento da pessoa e
meu. E eu acho tão importante, porque quando a gente está lidando com o sofrimento do outro, e isso é uma das principais dificuldades que profissionais de saúde e terapeutas têm, é ficar muito voltado com o outro, né? Ah, eu vou cuidar. Então, às vezes a pessoa tá, por exemplo, contando, né? Por exemplo, numa terapia, a pessoa conta aí um momento de sofrimento dela, e você fica tão envolvida no sofrimento da pessoa, e você fica assim, nossa, se ela fizesse isso, eu queria fazer aquilo, não sei o que lá. Então, o que eu convido, né, é entender que no momento que você cuida de alguém, existe duas jornadas, a sua e a desse seu paciente, né, desse seu cliente. E quando você entende que existem essas duas jornadas, você sabe que você vai olhar para você. Então, primeiro, nossa, eu tô tendo essa sensação de frustração. O que eu posso fazer para aliviar isso agora? Então, tem algumas coisas que você pode fazer às vezes durante, e aí eu vou dizer coisas assim que ninguém percebe, sabe? Por exemplo, respiração. Então, existem várias formas de você trazer esse autocuidado, enquanto inclusive tá cuidando da pessoa, né? E fazendo esse movimento de cada um tá na sua jornada da vida. Para você cuidar da jornada da pessoa, você precisa se situar na sua para poder estar, né, presente para outra pessoa também. Então, às vezes, respirar e às vezes, né, sentir, poxa, eu tô me sentindo impotente. Esse é um momento difícil. Tô me sentindo frustrado. Então, é reconhecer a sua jornada, reconhecer a sua, e aí você consegue com mais leveza ver com até uma curiosidade, sabe? Com uma forma mais leve esse sofrimento do outro. Ainda assim é difícil, tá? Não deixa de ser difícil, mas fica mais leve. Então você pode fazer isso, por exemplo, ancorando. A gente usa algumas âncoras às vezes para lembrar dessa história de cada um tá na sua jornada da vida e olhar para si e olhar para o outro, fazendo uma respiração. Então é só uma forma. Então você não precisa fazer nenhuma técnica específica. Enfim, tem várias, mas você não precisa fazer exatamente nenhuma técnica específica. Só, sabe, trazer, porque só para você prestar atenção na sua respiração é 1 segundo. Gente, vocês estão vendo que eu tô falando uma técnica de autocuidado que é de 1 segundo, né? Que você não precisa nem de tempo para isso, porque todo mundo tem 1 segundo. Ou pode ser de toque. Então, às vezes, você pensa assim, para você ancorar naquele momento presente, você se trazer, né? E lembrar que você está tendo uma jornada naquele momento também, fazer um toque, que é claro, né? Você pode fazer assim devagar. Sabe, você tá às vezes, durante o mês que você tá atendendo, coloca a mão no ombro, assim, né? Isso é uma forma de você, sabe, simular um abraço. Ninguém precisa saber, né? Só se tiver assistido essa live, daí vai saber. Tá fazendo um abraço. Mas senão ninguém vai saber. Então, é uma forma de você sutilmente trazer, voltar para o momento presente, perceber que você está tendo uma jornada naquele momento também, né? Que não é só a pessoa que está sofrendo, mas você está sofrendo também. Então você pode trazer isso, né? Às vezes uma mão, né? Na outra, né? Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente não está podendo ter toque. Pelo menos se tocar a gente pode, né? Então a gente pode, né? Às vezes, né? Se você está paramentado, vai na mão, né? Então alguma coisa que você pode trazer de lembrança que cada um tá na sua jornada da vida. E que naquele momento que você cuida de alguém, você também pode, ao mesmo tempo, cuidar de si. E eu já passei várias situações que eu usei isso, né? E às vezes vinha a gente falando, nossa, Pri, como é que você conseguiu, assim, manter a serenidade, né, no meio dessa situação, né, que tava, né, de às vezes urgência, emergência, ou às vezes paciente, né, às vezes em sofrimento, ou gritando, alguma coisa assim.
Então agora você já sabe o meu segredo. É porque não tava me afundando naquele sofrimento. Eu tava estando na minha jornada e na jornada daquela pessoa também. Não largar a jornada dela, né? Olhar essa jornada dela também, mas de uma maneira mais serena. Então essa é uma coisa. Outra coisa, né? Então eu falei uma coisa que é cada um está na sua jornada da vida. Então eu falei algumas técnicas de você lembrar disso, que é você fazendo aí algum momento de se lembrar que você existe, né? Até para se lembrar de às vezes ir no banheiro também, de comer alguma coisa. Então faz parte. Então cada um tá na sua jornada da vida. Se cuide para cuidar do outro também, né? É uma coisa recíproca. A segunda coisa que é você também é um ser humano. E o que significa você também é um ser humano? Você, como qualquer outro ser humano, sente dor. Você, como qualquer outro ser humano, quer ser ouvido. Você, como qualquer outro ser humano, quer ser amado. Você, como qualquer outro ser humano, quer ser reconhecido. Você, como qualquer outro ser humano, quer ter essa sensação de que você faz parte, que você pertence, que você não está só. E por que eu falo isso, né? E como que a gente faz isso na prática? Você lembrar que é um ser humano é lembrar que você está cuidando de pessoas que estão passando por dor e você passa por dor também. Você cuida de pessoas que estão passando por sofrimento e você tem sofrimento também. O que a gente faz, né? Lembra uma criança, né? Porque uma criança ela é meio que liberta das questões sociais, né? Uma criança quando ela tá incomodada, ela chora, né? Ela fica, né, querendo uma coisa específica, quer abraço, né? Ela quer colo, né? Quer colo, né? Então ela quer isso. Você não deixa de ser essa pessoa também. A única diferença é que você, como um adulto, você já desenvolveu diversos filtros para poder conviver com a sociedade. Imagine se eu, como profissional, vejo, né, por exemplo, o paciente, né, piorando de uma doença, eu falo, eu não quero piorar dessa doença, você tem que melhorar, você tem que vir aqui. Não dá, né, gente? Né? A gente precisa, às vezes, segurar muito a emoção. E, gente, a emoção, lembra que eu falei? A emoção fica onde? No corpo. Se a emoção fica no corpo, quando você não libera essa emoção, essa frustração, essa impotência, essa insegurança, fica no seu corpo. Aonde? Na dor nas costas, na dor de cabeça, na diarreia, às vezes vômito, na dificuldade de dormir, às vezes até em doenças, herpes. Eu vou dizer, né, eu não sei vocês, mas uma das principais coisas que eu vi de descompensação no meio dessa pandemia foi herpes. E herpes acontece quando tem uma diminuição da imunidade. Então não é à toa, se a gente estresse, tudo isso causa um estado inflamatório no corpo que abaixa a nossa imunidade e a gente fica mais propenso a ter doenças. Então sabe aquela famosa assim, mas essa doença é emocional? A gente às vezes fala isso, fala, não é nada, sabe, não é nada. Não é nada? Poxa, quanta coisa que tá acontecendo, a emoção, né? Eu já falei algumas vezes aqui, a emoção, ela desencadeia nosso sistema nervoso de luta e fuga, que causa aí, né, aumento da pressão, aumento dos batimentos cardíacos, deixa nosso estado de tensão,
tem uma mudança hormonal, tem citocinas, tem um monte de coisa que acontece no corpo. Então, por favor, não falem que uma coisa é só emocional. Porque falam, meu Deus, é emocional, então eu preciso cuidar do meu corpo. Mente, corpo e espírito, né? Mas, o que quer dizer isso? Então, eu, por exemplo, né, durante plantões que eram muito tensos, eu comecei a perceber que fica todas aquelas emoções no corpo e eu precisava liberar. E às vezes a gente precisa chorar, porque chorar é uma coisa que alivia um pouco, né? Não tem nada de errado em chorar. Só que é óbvio que eu não vou chorar na frente do paciente, né? Não tem condições. Eu tô lá, eu preciso manter essa posição mesmo, até para passar essa segurança para ele, saber que ele tá em um lugar seguro. Mas não esqueça que você também é ser humano e você precisa também chorar. Né? Então, um exemplo que eu falei, chorar. Então, uma dica, né? O que funciona? Né? Eu não sei você, mas eu não consigo chorar. Né? Eu não sei, mas eu não consigo. Aí, o que acontece? Quando eu choro, geralmente é quando já tá assim... já transbordou mais do que o copo, já tá a sala inteira, então é difícil eu chorar. Mas eu percebia, né, principalmente quando eu tava dando plantões seguidos, né, em pronto-socorro, que ainda é um lugar que tem muita atenção, eu precisava descarregar essa energia. Então o que eu fazia? Eu usava alguma coisa para eu chorar. E pode isso? Pode. E tem efeito? Tem. Então eu não sei se você sabe, mas você pode chorar por outro motivo, né? E aliviar um pouco esse sofrimento original. Se você tiver essa consciência desse sofrimento original e mesmo assim, por exemplo, desencadear o choro por um outro motivo, também funciona mais ainda. Agora, se você... Aquele famoso, não vai chorar pelo leite derramado, né? O que é esse chorar pelo leite derramado? É quando a gente já tá assim no estopim de tudo e aí acontece uma coisinha de nada, que não tem nada a ver, né? E chora porque o leite derramou, né? E eu confesso que eu já chorei porque o leite derramou literalmente. Mas hoje em dia eu já percebo antes. E pra eu conseguir chorar, por exemplo, na época que tava muito difícil, eu assisti a Grey's Anatomy. Então eu não sei se vocês já assistiram, mas é uma série, né, de médicos que tem várias coisas muito emotivas, né, e que eu vou dizer que como médica tem muita coisa que, é claro, nosso dia a dia não é assim, né? E como médica eu também ficava olhando e falava, o monitor não tem nada a ver, tá assim, né? Ficava meio crítica nessas coisas, mas tirando essa coisa à parte, era meio como se eu estivesse revivendo o meu plantão, mas agora num lugar seguro. Então, essa dica, né, que é você também é ser humano, é você liberar essas suas tensões, essas suas emoções em um ambiente seguro. Então pode ser, às vezes, assistindo uma série aí que te faça emotivo e te faça chorar, porque isso libera um pouco essa energia, né? Então era mais ou menos como se eu estivesse revivendo todo o plantão, todas as coisas, todas as dificuldades que é você cuidar das pessoas, mas que eu estava num ambiente seguro que eu podia chorar, então eu podia ser, né, eu. Mas você pode fazer isso em diversos outros momentos e maneiras também, né? Então você pode liberar, pensar o que você precisa para liberar um pouco essa tensão e até brincar, né? Quem estava, né, na mentoria, eu fiz uma sessão de mentoria que eu faço, a mentoria que eu chamei de Coragem de Ser Autêntico, que é uma mentoria sobre desenvolvimento pessoal e trazendo esses pilares de autocuidado e autoamor. E hoje eu fiz uma sessão para justamente fazer práticas para liberar, aí ter uma atitude bondosa. E aí a gente fez uma prática que é até engraçado, que eu chamei de libertação do bobo.
Então a gente, como ser humano, a gente precisa ser bobo às vezes, sabe? A gente precisa, sabe, tirar, sabe? A gente fica tão preso. E como é que a gente pode fazer essa libertação do bobo? Às vezes pode fazer dançando, pode fazer, vai cantar evidências no chuveiro, canta evidências no chuveiro. Então, esse lado de você lembrar que você também é ser humano, é fazer tanto liberar as tensões negativas, né? Por exemplo, seja chorando, seja aí querendo aí um colo, né? Se você não tiver a possibilidade de estar presente com alguém querido presencialmente agora no meio da pandemia, que seja consigo mesmo, né? Então, você fazendo alguma prática que você traga bondade também. E momentos de simplesmente liberação. Até eu brinco porque no próprio Grey's Anatomy, quem assiste sabe que quando a Meredith, né, que é a principal, ela se sentia assim muito sobrecarregada, o que ela fazia? Ela ligava o som, né, ligava uma música e começava assim, pular, dançar. E, gente, isso é bom. Tá, emoção, tá no corpo, libera o corpo, faz, né? Então isso é uma coisa que dá pra fazer também. Então, lembrando que eu falei assim, que cada um tá na sua jornada da vida. Então, no momento que você estiver cuidando de alguém, ou mesmo depois, quando às vezes você não tá exatamente na frente da pessoa, mas fica aquele, será que eu fiz certo? Será que ela vai conseguir melhorar? E será que ela... E fica aquele pensamento, lembrar, cada um tá na sua jornada da vida, então não olhar só o que está passando com o outro, lembrar de olhar também o que está passando dentro de você, para poder estar, né, com o outro. Você também é um ser humano, e aí você pode lembrar de liberar as necessidades que tem. E aí, se você tiver dificuldade de lembrar quais são as dificuldades, as necessidades do ser humano, é só pensar numa criança, né? Se uma criança estivesse sentindo o que eu tô sentindo, o que ela ia fazer? Ela ia chorar. Então, eu vou chorar. Então, num ambiente seguro, tá? Então, o mais importante mas a criança, ela ia brigar, ela ia gritar. Será que faz sentido? Será que isso vai fazer bom com outra pessoa? Talvez com outra pessoa não, mas você pode fazer isso num ambiente seguro. E qual é o ambiente seguro? Por exemplo, que a gente conversou das páginas matinais. Então, as páginas matinais é uma forma de você liberar esse seu lado humano, ficando num lugar seguro, fazendo aquilo que... você pode falar o que você quiser. E se você tiver medo, né, de... mas eu não sei, né, imagina que eu vou falar isso. Tá bom, rasga depois, né? Não tem problema nenhum, joga fora. Não tem, só o ato de escrever já ajuda, tá? Já ajuda bastante. E é você fazer o que é possível, tá? Então você fazer o possível. Então você não vai conseguir fazer uma atividade física, espreguiça, tá? Então, faz um pouquinho, 10 segundos, olha. Eu já fiz várias técnicas de autocuidado comigo mesmo durante essa live com vocês, eu não sei nem se vocês perceberam. Porque daí eu aproveito, enquanto eu falo pra vocês, né, aí eu vou fazendo, porque eu falei assim, nossa, eu tô com dor nas costas, né, eu fiquei pensando, nossa, tô fazendo essa live, mas eu tô com dor nas costas. Aí eu fiz uma explicação que eu dei uma coisa assim, sabe? Vocês nem perceberam, olha só. Então, esse pouquinho, né? Esse pouquinho que você pode, assim, qual que é o mínimo necessário que você precisa agora? Aí depois você vai aumentando, você vai descobrindo que faz sentido pra você. Se é um movimento, então qual é o mínimo de movimento que você pode fazer? Se é você desabafar, qual é o mínimo de desabafo que você pode fazer? Às vezes já serve, né? Se você precisa, às vezes, liberar uma tensão, uma técnica que eu usava muito, né? Tem 1000 técnicas que eu usava, né? Que eu uso ainda hoje para poder lidar em momentos de estresse. Mas eu vou dizer que tensão, você tem que pensar onde a tensão está no corpo, né? Eu via muito a minha tensão aqui, né? Ficar, né, pressionando os dentes. Então, o que eu fazia? Antes do plantão, eu já fazia isso. Então, no carro já... Quem me via no carro falava, nossa, doida, né?
Aí, no meio do plantão, às vezes eu ia lá e se não dá pra fazer, eu falava, não vou ficar fazendo isso no meio das pessoas. Tá bom, vai no banheiro, né? Vai no banheiro, vai lá um pouquinho, mexe um pouquinho, faz tão bem, vai liberando aí um pouco. E aí você pode fazer isso, né? Fazer um pouco necessário. E a última coisa que é, tudo que você for fazer pro outro, faça pra si antes, né? Ou enquanto, né? Então, por exemplo, eu via que se eu ia cuidar de alguém, né? Eu sabia que eu tinha que me cuidar mais. Cada vez que eu vi um caso mais difícil, eu me cuido mais. E eu faço isso até hoje. Inclusive agora, teve a piora da pandemia, eu comecei a ter crises também. Eu sou um ser humano, eu tenho ansiedade, eu tenho todas as minhas questões, né? Natural. E eu comecei a perceber que eu tava sendo muito afetada com isso. E aí eu falei assim, é hora de eu aumentar o meu autocuidado, trazendo aí o que é possível, sabendo, né? Lembrando de novo, cada um tá na sua jornada da vida. Você também é um ser humano. Faça o possível e necessário. Cuidar é difícil. Então, pra mim e pra você. Cuidado pra mim, cuidado pra você. E aí uma técnica que pode fazer é de, por exemplo, respiração. Quando você for respirar, inspira e traz essa bondade para si, e expira e traz para o outro. Só que para a gente ter energia suficiente para poder passar para o outro, a gente primeiro tem que ter dentro de si. Então eu recomendo você primeiro respira para você, até você se sentir mais leve. Quando você se sentir à vontade, aí você expira para o outro. Amor e bondade para mim. Amor e bondade para o outro. Um para mim, um para o outro. Então, é essa que eu queria trazer para vocês. Então, espero que tenha feito sentido essa live para você. Se você é profissional de saúde, se é terapeuta, eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que você encontre esse auto-amor, esse autocuidado dentro de si. E se você não for, eu também desejo, porque eu acho que todo mundo, quando cuida de si mesmo, consegue cuidar mais do outro. E isso acontece, às vezes, de você cuidar de família, amigos, de qualquer coisa, mesmo que você não seja necessariamente um profissional de saúde ou terapeuta. Então eu queria deixar essa mensagem, e se fez sentido para você, você pode fazer essa corrente do bem também, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Você pode comentar o post, depois eu vou deixar gravado no Instagram, vou deixar gravado também no YouTube. Você pode fazer os comentários, curtir, compartilhar, né? Então eu sei que isso fica meio clichê aí da internet, mas que eu acho que é tão importante, porque a gente pode sim fazer o bem com esses pequenos gestos, porque aí isso ajuda a chegar essa mensagem para mais pessoas. Então espero que tenha feito sentido para vocês. Queria agradecer todo mundo que assistiu ao vivo, agradecer todo mundo que assistiu a gravação também, e espero que a gente possa compartilhar mais momentos. Lembrando de cuidar sim e de cuidar do outro, tá bom? Pra gente lembrar desse ciclo do cuidar. E a gente ser cuidado também, né? Então faz parte também a gente poder apreciar esse cuidado que pode vir do outro, ou do meio ambiente, ou de tudo. Tá bom? Então, obrigada, até mais e espero vocês próximas vezes. E eu queria lembrar só que eu faço sempre, né, no final, um coraçãozinho, com um coraçãozinho pela metade,
pra gente lembrar que a gente pode ser inteiro pela metade. Isso quer dizer que a gente pode trazer amor, trazer bondade, trazer cuidado como inteiro, mas não precisa fazer tudo, né? A gente não precisa ser perfeito em tudo, então a gente pode ter coragem aí de ser perfeito, coragem de ser autêntico. Então, esse meio coraçãozinho pra vocês. Até mais e tchau, tchau!